Paz do Senhor Jesus a todos! Pessoal, o que acontece? Antes de começar o vídeo, eu vou estar explicando uma coisinha. Se vocês estiverem escutando barulhos de grilo, é porque eu tô em um lugar onde aqui, como vocês podem ver, né? Uma mata fechada, mais ou menos, que é o único lugar onde eu encontro pra gravar. Então, por enquanto, todos os vídeos são assim. Enquanto eu não tenho um estúdio, em nome de Jesus, vamos ter um estúdio. Mas o que acontece? Bora parar de conversar e vamos pro vídeo. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu quero estar falando sobre intercessão. Eu tive uma experiência sobre intercessão há 4, 5 anos atrás, que foi interceder pela minha família. A primeira intercessora que existiu assim na minha família aqui dentro de casa era minha mãe. Ela intercedia pelo meu pai e ela intercedeu durante 14 a 15 anos para que meu pai voltasse para Cristo. E com isso ela orava sempre por ele. As dificuldades vinham, mas ela continuava orando. Mas no momento que ela enfraqueceu, ela começou a enfraquecer na oração e na fé, foi o momento ao qual Cristo ele começou a me levantar. Como eu já contei em outro vídeo, eu conheci e aceitei a Jesus com os meus 14 anos de idade. Então, eu nunca tinha visto a minha família nos pés de Cristo de verdade, servindo ao Senhor de verdade. Eu nunca tinha visto, eu tinha muita vontade de ver isso. E quando eu fiz 14 anos, o desejo de conhecer a Jesus começou a aumentar dentro do meu coração. E com isso eu comecei a conhecer Jesus, comecei a conhecer. E nisso o Senhor colocou em meu coração para que eu orasse pela minha família, para que eu orasse para o meu pai voltar a ser pastor, para que minha família toda se rendesse de verdade a Cristo. E o que acontece? Eu me vi sozinha dentro de casa. A minha mãe, ela tinha parado de orar um pouco pelo meu pai. E eu comecei a me ver sozinha nessa situação, a qual antigamente éramos em 5 comigo, hoje em dia somos 6 com meu irmãozinho, né? Mas o que acontece? Era 4 pessoas contra 1. E enquanto essas 4, meu pai estava afastado, minha mãe estava afastada, meus irmãos também estavam afastados. E eu comecei a buscar a Deus e a pedir a Deus para que mudasse a minha vida, para que mudasse a vida da minha família e para que meu pai voltasse a ser pastor, para que todo mundo verdadeiramente estivesse na presença do Senhor. E comecei a orar e a clamar, e quanto mais eu orava, mais as coisas eram difíceis. Quanto mais eu persistia na oração, tudo dizia que não ia acontecer. Mas eu falava, Senhor, o Senhor falou que vai acontecer. E eu não conhecia direito sobre intercessão, eu não conhecia direito sobre oração, mas eu orava com o coração de verdade, sabe? Verdadeiro ali naquele momento. E comecei a orar, comecei a clamar e com isso eu não parei. As dificuldades vinham para me desanimar, as dificuldades vinham para poder falar que eu não ia conseguir. Eu era apenas uma menininha, isso sempre vinha na minha cabeça, que eu era apenas uma menina e eu não ia conseguir, porque eu não conhecia Deus. Mas eu falava, Senhor, eu quero muito ver o meu pai pregando. Eu quero muito ver a minha família na igreja. Eu quero muito te servir. E com isso, Deus ele foi me dando força. Eu não digo que essa força veio de mim, mas essa força veio de Deus. E muitas vezes tinha momentos que eu saía do meu quarto e as situações diziam que não ia acontecer e as coisas pioravam ainda mais. Mas o Senhor sempre colocava em meu coração para eu não desistir e para eu continuar firme. E com isso eu continuei firme. E eu comecei, em um certo dia, eu estava orando no meu quarto e eu escutei uma voz que dizia bem assim: chame seu irmão Samuel, conte uma história da Bíblia para ele e ore com ele. E com isso, meu irmão, ele naquela época tinha os seus 7 anos, hoje em dia ele já tem os seus 12. E eu chamei Samuel, você quer que eu conte uma história da Bíblia para você? E aí ele falou, eu quero. E comecei a contar uma história da Bíblia pra ele. E minha irmã também, ela começou a olhar assim, ela tinha os seus 12 anos na época, eu não me lembro direito.
E ela falou, eu posso participar disso também? Eu falei, pode participar. E aí eu olhei para um lugar, antes era um antigo bar que existia aqui. E ele tinha virado um depósito, não estava mais funcionando nem nada. E eu perguntei ao meu pai, eu posso usar aquele lugar? E aí meu pai falou assim, pode, só que tá cheio de coisa. E aí eu lembro que eu comecei a limpar aquilo tudo, tirar todas as coisas velhas, tudo aquilo ali. E eu comecei a limpar e a partir daquele dia eu falei bem assim, Carla, Samuel, a partir de hoje, todos os dias, às 3 horas da tarde, a gente vai se reunir, vamos orar, eu vou ler a Bíblia para vocês e vamos orar pela nossa família. E começou, todos os dias, às 3 horas da tarde, eu me reunia com meus irmãos e a gente começava a orar, começava a clamar, a pedir a Deus pela nossa família. E chegou um certo dia que meu pai, ele sempre via isso. Antigamente, eu confesso, eu brigava muito com meu pai. Eu brigava muito questão de, pai, por que você não volta logo para Cristo? Pai, olha o caminho que você tá. Eu brigava muito com meu pai. Mas Deus falou comigo que era somente para eu ficar com a boca fechada e não falar mais nada. E deixar que ele fizesse tudo, que Deus fizesse tudo. E no momento que eu fechei a minha boca, no momento que eu somente não fiz nada, e aí meu pai começou a olhar, eu, Carlinhos e Samuel orávamos todos os dias às 3 horas da tarde, e ele somente olhava, e com isso meu pai, ele começou passou um mês e pouco, e ele chegou para mim e falou assim, filha, se eu chamar algumas crianças para você mostrar a palavra para elas, fazer assim, sabe, um culto bem pequenininho, uma reunião, você faz? Eu nunca tinha falado assim para ninguém de fora sobre a Bíblia. Era tudo novo para mim, eu só tinha 14 anos de idade. E aí eu falei, sim, claro, eu vou. E uma coragem dentro de mim surgiu, mas eu tava com muito medo também. Mas eu falei, não, eu vou. E chegou no sábado, na semana, vieram 6 crianças, mas com isso vieram os pais das crianças. E a partir daí, que a história é muito longa, foi aí que meu pai se converteu e começou a servir a Deus. E hoje em dia, atualmente, meu pai e minha mãe são pastores da nossa igreja e estamos cada vez mais e mais progredindo na igreja. E muitas pessoas já se converteram. E hoje em dia estou contando aqui para vocês o meu testemunho. E o porquê que eu tô contando? Eu não sei se você está intercedendo por alguém, eu não sei se você intercede pela sua família, se você intercede pela sua cidade, pelo seu bairro, eu não sei. Mas eu quis falar hoje sobre intercessão para te ajudar e falar que as primeiras coisas que se apresentam na sua vida são as dificuldades. Vem para poder te destruir, para te desanimar, para que você não veja a promessa de Deus acontecendo. Mas se eu tivesse desistido naquele momento, desistido na primeira dificuldade, hoje em dia eu não estaria gravando esse vídeo e contando isso tudo que aconteceu para vocês. Então, eu já chorei muito, mas hoje em dia eu me alegro todas as vezes que meu pai vai pregar. Todas as vezes que eu vejo a minha família lá na frente, eu falo, obrigado, Senhor, muito obrigada. Porque é resposta de oração. Então, por favor, não desista, não desanima. Se você ora por alguém, por mais que você ainda não viu acontecer, mas não desista. Se o Senhor falou que é para você orar por essa pessoa, continue orando, por favor, não desista. Porque uma hora ou outra você vai ver a vitória, você vai ter um testemunho para contar. E outra dica que eu quero dar, não queira agir por você mesmo. Não queira que você fale, que você faça, não. Só fecha a tua boca, entra no teu quarto e vai orar. Porque é a melhor coisa que acontece. Vai orar no teu secreto. Ore de verdade e peça, Senhor, eu quero muito falar, Senhor. Eu quero muito brigar nesse momento, meu Pai. Mas eu quero cumprir a tua palavra. E eu venho até a ti. Só tem eu e o Senhor aqui nesse momento. Mas eu quero, Senhor, ver um dia a minha família, o meu pai, o meu marido, não sei quem é, mas
na tua presença, conforme o Senhor falou. Então declare, porque você e a sua casa servirão ao Senhor. Declare isso, acredite nisso, não desista de interceder, porque um dia você vai ver a sua vitória bem nas suas mãos. Você vai ver o quanto Deus é fiel e Ele responde as suas orações. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado muito e que Deus te abençoe. A paz.